Tropes, do inglês trope, é um termo que você provavelmente nunca ouviu, mas com certeza já conhece, sem perceber. E vai por mim, você vai me agradecer por eles existirem. Quantas vezes você já conseguiu prever o final de um filme porque você já viu aquele mesmo cenário exato em 300 filmes diferentes? Ou quantas vezes você já rolou seus olhos porque o personagem do filme de terror tomou a decisão mais estúpida possível que você sabe que vai fazer ele morrer? Ou você já achou que todos os protagonistas de anime têm a mesma personalidade exata? Se já, saiba que você, mesmo sem saber, percebeu como os tropes funcionam. Bem-vindos ao Tati Talks, novo quadro aqui do canal. E aí, tudo bem? Eu sou a Moça Nerd e seja bem-vindo para mais um vídeo. Os tropes, se você ainda não adivinhou, são ferramentas de escrita. Tropes, no dicionário inglês, é definido como uma palavra ou expressão usada em sentido figurado, uma expressão figurada, um tema ou enredo muito comum ou usado demais, um clichê. No geral, no que se refere à ficção, os roteiros ou histórias, trope é uma abreviação para os conceitos comuns que o público é capaz de entender e reconhecer quando lê, assiste ou ouve ficção. Pode ser qualquer coisa relacionada às histórias, um tipo específico de enredo, um tipo comum de personagem, uma técnica de narrativa, uma forma de linguagem comum usada em alguns tipos de livros, o que for. E faz parte das histórias, não somente escritas, embora todo trope se origine como um roteiro escrito, né? Os tropes fazem parte do enquadramento de câmera de um filme, por exemplo, ou do estilo de animação de um desenho animado, ou etc. Enfim, tropes são tudo aquilo que é reconhecível e aplicável em qualquer forma de mídia. Eles são um meio para eles contarem uma história. Então eles são as ferramentas que todo escritor, roteirista, desenhista, diretor, ator ou etc. tem à disposição quando é hora de criar uma obra de arte. Isso explicado, vamos agora sobre o trope que eu escolhi para falar hoje. O detetive excêntrico. A menos que você tenha vivido debaixo de uma pedra pelos últimos 200 anos, você, com certeza, já conhece um personagem detetive. Sherlock Holmes é o mais famoso de todos. Nancy Drew e os Hard Boys são cult, mas todo mundo conhece, pelo menos, um personagem como esse. Aquele personagem que gosta de resolver crimes, quanto mais esquisito e improvável o crime, melhor. Ele pode ser um detetive profissional, como Sherlock Holmes, ou apenas uma pessoa comum e inofensiva, que é muito inteligente e que por acaso gosta de se intrometer nas investigações oficiais, como a adorável Miss Marple, a velhinha solteirona dos livros da Agatha Christie. Segundo a história, esses tipos de personagem ficaram famosos no século XIX, por conta de, em 1900 e poucos, existia um criminoso francês chamado Eugène François Vidocq. Depois de muitos anos cometendo todo tipo de crime, o Eugène mudou de vida. Ele ouviu o chamado de Deus, ou sei lá, e decidiu parar de viver fora da lei e se tornou um detetive particular. E não apenas um detetive qualquer, um detetive incrivelmente bom. Ele se tornou um dos fundadores do Departamento de Polícia da França e criou muitos dos métodos famosos que se tornariam típicos da ficção policial, resultando em uma onda de interesse pela profissão de detetive. Na ficção mesmo, aquele personagem que é descrito como sendo o primeiro detetive da ficção é o C. Auguste Dupin, da trilogia de contos policiais de Edgar Allan Poe, pelo menos na literatura clássica ocidental. Esse personagem, Dupin, é tão influente na história da ficção policial que muitos consideram como o precursor, e talvez até mesmo a inspiração do personagem Sherlock Holmes, o que até Sir Arthur Conan Doyle, o escritor de Sherlock Holmes, comentou uma vez, já que ele disse: onde estava a história de detetive até que Poe deu vida a ela. Foi no século XIX que os detetives apareceram, mas eles prosperaram e se popularizaram mesmo durante a chamada Era de Ouro da ficção policial, que foi dos anos 20 até 1930. Foi durante essa época que muitos escritores policiais famosos escreviam, como Agatha Christie e Raymond Chandler, e foi durante esse período que foram criados muitos detetives fictícios famosos, como Hercule Poirot, Miss Marple, Perry Mason, etc. O detetive excêntrico normalmente é um personagem dos programas ou livros de mistério ou suspense, mas pode aparecer em quase qualquer gênero, seja cômico ou dramático. Você tem, por exemplo, Sam Spade, um detetive cínico e taciturno do clássico do noir Relíquia Macabra, ou o detetive trapalhão Inspetor Jacques Clouseau, da série de filmes de comédia da Pantera Cor-de-Rosa. Eles podem ser super-heróis como Batman ou Spirit, ou podem ser até mesmo personagens de desenho animado para crianças, como o Grande Ratinho Detetive. Mas é um personagem que, não importa o tipo de programa que protagonize, sempre vai ter algumas características em comum. Em primeiro lugar, eles sempre vão ser pessoas excêntricas, que os outros olham e acham loucas. Aquele tipo de pessoa que todo mundo fala, esse aí é doido. Seja por ser uma pessoa muito obcecada com casos criminais, ou só por ser uma pessoa com uma personalidade ruim mesmo. Mas sempre vai ser uma pessoa excêntrica. Pense, por exemplo, no L de Death Note. Aquele cara que fala de modo monótono e rude, que não consegue nunca sentar direito numa cadeira, e frequentemente manipula
manipula e abusa de todos ao seu redor. Apesar, ou talvez por causa dessa natureza estranha, o detetive sempre vai ser muito bom no seu trabalho, mas a sua excentricidade pode fazer as pessoas não o levarem a sério. E isso pode até ser uma vantagem, muitas vezes, para o detetive, porque ele é uma pessoa incomum, ninguém ao redor dele acha que ele é capaz de verdade de resolver o crime. E isso acaba levando o detetive a ser subestimado, tornando assim mais fácil de ele observar todo o cenário maior sem que ninguém preste atenção neles. Como uma vez disse a detetive Miss Marple, um policial que faz perguntas está sujeito às mais graves suspeitas. Mas, uma senhora idosa fazendo perguntas é apenas uma senhora idosa fazendo perguntas. Então, às vezes, pode ser muito bom para o detetive ser aquele que não é confiável entre os outros. Esses personagens são muito inteligentes e observadores, e normalmente são capazes de descobrir o mistério por causa da capacidade enorme de dedução e a sua percepção maior sobre os detalhes que os outros não percebem. Por causa disso, os detetives conseguem dizer muito sobre uma pessoa só de olhar para ela. Não é incomum a introdução do personagem que é um detetive seria reconhecer outra pessoa, o Watson de todos os Holmes, digamos assim, e dizer toda a história de vida dele só de olhar para você. We don't know a thing about each other. I don't know where we're meeting. I don't even know your name. I know you're an army doctor and you've been in the Liverpool from Afghanistan. I know you've got a brother who's worried about you, but you won't go to him for help because you've been proven, possibly because he's an alcoholic, more likely because he recently walked out on his wife, and I know that your therapist thinks you're limp psychosomatic quite correctly, I'm afraid. It's enough to be going on with, don't you think? Mas, se eles são mega inteligentes resolvendo casos criminais, eles têm uma notável tendência a serem péssimos nas relações pessoais. Tipo, correr atrás de uma rua sem saída numa noite escura perseguindo um criminoso armado é fácil. O difícil mesmo é ter uma vida pessoal saudável. Os detetives costumam ser muito grossos ou brutalmente honestos, às vezes até sem perceber. Eles têm gostos tão peculiares que não conseguem achar algo em comum com outras pessoas. Eles têm dificuldade em conversar com os outros, ou gostam de ficar sozinhos. Eles odeiam pessoas que não são menos inteligentes do que eles. Ou os outros acham ele muito estranho. Por isso, eles tendem a ser viciados em trabalho, já que o trabalho é a única conexão que eles têm. Eles preferem trabalhar do que sair para jantar ou beber com os amigos no bar. Em histórias mais pesadas, eles podem até mesmo se viciar em drogas, cigarros ou álcool, ou vão tão longe a ponto de cometer crimes eles mesmos para poder resolver os crimes mais difíceis. Isso quando não torram completamente o seu dinheiro em mesas de apostas. E nas raras chances desse personagem ter uma pessoa com quem eles se importam, não costuma acabar bem. Os parceiros românticos que eles possuem são os criminosos que eles caçam, acabam sendo assassinados por alguém que eles perseguem, ou acabam se separando por causa do trabalho. E os amigos e parentes são tão prováveis de serem assassinados ou perseguidos quanto os parceiros. Provavelmente, a maior relação que eles possuem na vida são com os policiais ou inspetores que eles trabalham, ou com aqueles arqui-inimigos que ele nunca consegue prender, não importa o quanto tente. Talvez por eles serem tão ruins em lidar com pessoas normais, existe um número muito grande de personagens como esses que se apaixonam por criminosos ou criminosas. Pense em quantas vezes os detetives dos filmes noir se apaixonam pela femme fatale dos filmes, ou como o Batman vive babando pela mulher gato, por exemplo. Ou seja, no geral, os detetives parecem ter uma vida pessoal muito ruim. Mesmo aqueles mais alegres e extrovertidos normalmente têm um círculo social muito curto. Mas, embora eles possam ter pouca habilidade social para se relacionar com os outros, eles definitivamente sabem como funciona a mente humana. Eles podem não ser os melhores amigos ou parceiros românticos do mundo, mas eles sabem muito bem como te influenciar e fazer o que eles querem. Eles vão te manipular, te fazer confessar coisas que podem te incriminar e você nem vai perceber. Eles sabem das suas motivações para fazer as coisas. E, se eles forem particularmente cruéis, eles podem até mesmo te usar de isca para pegar o criminoso, talvez até arriscando a sua vida, porque a prioridade deles é sempre desvendar o caso. E não importa o quanto eles possam ser disfuncionais, eles sempre vão resolver o caso, pode ter certeza. Mesmo que os outros duvidem, mesmo que praticamente não tenham pistas alguma, eles vão resolver. E então sempre chega aquele momento final de todas as histórias de mistério, quando o detetive desmascara o bandido. Esses momentos são sempre muito dramáticos. O detetive atrai o bandido para uma armadilha, ou reúne todos os suspeitos do crime no mesmo lugar para anunciar o criminoso. E com eloquência e confiança, o detetive descreve quem é o bandido, como ele cometeu o crime, e até mesmo as motivações mais profundas do culpado, aquilo que levou ele a cometer o crime. E assim, ele é provado correto, e todos que duvidaram dele quebram a cara. O detetive talvez seja recompensado, com dinheiro ou fama, e na maioria das vezes, o detetive vai recusar essa recompensa por completo, porque para ele nada vale mais do que a sensação de resolver um caso difícil. A única motivação desse personagem é realizar o trabalho que ele gosta, solucionar crimes. E embora eles possam ter alguma empatia pelos seus clientes ou pelas vítimas dos crimes, na maior parte do tempo, eles fazem isso pela própria satisfação. Não se importam muito em trazer justiça para as vítimas, nem em receber dinheiro ou renome. O que importa é o desafio.
E aí, gostou desse vídeo de curiosidades? Espero que sim. Se quer mais vídeos como esse, me dá um like aí pra eu saber que você gostou. Comenta o que você achou aqui embaixo e lembre-se sempre, o canal da Moça Nerd só depende de você. Clique em se inscrever e ative o sininho. Obrigada de coração por assistir até aqui. Sai vídeo de novo todo domingo às 10 horas da manhã. E eu espero te ver aqui na semana que vem, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Moça Nerd desliga. Tchauzinho!